Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um super prazer estar aqui com vocês hoje para fazermos um bate-papo bem interessante com dicas e hackings de como inovar. Eu me chamo Miriam Rodrigues, sou diretora de tecnologia e inovação da GSK. A GSK, para quem não conhece, é uma biofarmacêutica que já está presente aqui no Brasil há mais de 115 anos. Então, esse é um momento muito bacana, porque nós vamos falar sobre inovação, um tema que amamos e respiramos diariamente, além de ter a oportunidade de celebrá-la, né? De celebrar a inovação. Isso porque agora, no dia 19 de outubro, foi marcado como Dia Nacional da Inovação aqui no Brasil. E aproveitamos essa data para, ainda nesse mês de outubro, né, falar mais sobre o tema, sobre o quão contemporâneo é para cada um de nós inovar nas nossas vidas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, né? Instituído por lei lá em 2010, essa data, né, por iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, ela é realmente de extrema relevância para nós, porque ela destaca a capacidade do nosso país em promover a inovação em diversos setores. Ela é também um tributo à criatividade e ao espírito empreendedor que impulsiona o progresso e o desenvolvimento tecnológico aqui do Brasil. Além de, obviamente, no contexto atual, né, gente, criatividade e empreendedorismo ser uma capacidade cognitiva super exclusiva de nós, seres humanos, que vai seguir nos diferenciando de toda essa revolução tecnológica que está acontecendo ao nosso redor. Então, não deixa de ser mais um convite ao protagonismo, né? Inovar. Bom, assim como faremos aqui hoje nessa conversa, né, outras empresas e instituições de ensinos, elas também estão fazendo a mesma coisa, né, compartilhando ideias, experiências e avanço nesse campo da inovação. E datas como essa são sempre um convite para cada um de nós refletirmos ainda mais sobre essas conquistas do Brasil, bem como nos inspirar e inspirar as novas gerações a abraçar a inovação como um pilar fundamental para o crescimento do país e para o nosso desenvolvimento individual. E é muito sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem interessante, né? Que com muitos insights a gente vai poder trazer para vocês mais ideias e repertório para inovar, para seguir transformando esse Brasil, né, ao qual a gente pertence e quer transformar. E a ideia é tornar esse tema inovação cada vez mais acessível, né, democratizando esse acesso de uma maneira simples e super compreensível, assim, tá? É, Bom, a contribuição de vocês ao longo da live vai ser muito, muito bem-vinda. A gente vai ter um momento lá no final, tá? Para vocês fazerem perguntas, interagirem com a gente, mas já deixo esse gancho. Só que, como eu falei no começo, antes de eu monopolizar total a conversa, isso aqui é para ser um bate-papo. Então, hoje eu vou ter o prazer de conversar com Luiz Felipe Carvalho, que é CEO, presidente da AEVO, né, consultoria de inovação, e ele vai contar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas a gente vai ter esse prazer de estar aqui com uma pessoa com credenciais incríveis. O Luiz, ele já está há mais de 16 anos à frente de iniciativas de inovação, né, em empresas não só no Brasil, mas no mundo. Ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo, cursou MBA em Gestão Empresarial, possui certificação PMP para saber gerenciar os projetos, usando toda a metodologia necessária para isso. Foi analista de projeto, liderou programas inovadores em grandes siderúrgicas e empresas de engenharia e outros ramos. E além de tudo isso, cara, pelo jeito o cara acha tempo para tudo, ele vai contar um pouquinho mais para a gente sobre. Ele também é professor da FUCAP, que é a Business School, e ministra disciplinas como gestão de projetos, dado até que ele é certificado, né? Gestão de portfólio, maturidade de projetos e por aí vai. Luiz, com você, cara. Seja muito bem-vindo aqui e aproveita e conta também um pouquinho sobre a Evo. Oi, Miriam, obrigado pela apresentação. É um grande prazer estar aqui conversando contigo sobre esse tema tão bacana, né? A gente perto do Dia da Inovação, que é um dia que celebra isso aí que move a economia do mundo, move o capitalismo. Muito legal, muito satisfeito de estar aqui com você agora.
Bom, a Evo é uma empresa de tecnologia e soluções de consultoria para a gestão de inovação. Então, a gente tem a sorte e o orgulho de atender grandes empresas, assim como a GSK, né, ajudando essas organizações com tecnologia e serviços para que elas inovem melhor, inovem mais, inovem com as pessoas, né, que tragam. A gente leva muita inovação para esse lado, né? Como que as empresas podem levar inovação para todos. A gente tem um mote aqui na Evo que é todo colaborador pode ser um inovador. É assim que a gente vê o mundo e a gente entende que, através da inovação, as pessoas mudam o mundo, mudam suas empresas, mudam seus locais, mudam o cenário e mudam suas próprias vidas. Então, é muito por aí que a gente, que é o nosso propósito aqui na Evo. De novo, super feliz de estar aqui com você. Legal, legal. Acho que você já deixou um super gancho, né, Luiz, de que a inovação ela está longe de estar presente só nas corporações, né? Tanto na GSK quanto na Evo, nas Big Techs. Ele é realmente um papel de cada um de nós, né? De trazer essas atitudes para o dia a dia, de incorporar isso nas nossas rotinas e seguir fazendo as coisas acontecerem de uma maneira mais inteligente, mais dinâmica, né? Possibilitando aí novos caminhos, acho que nas nossas rotinas. Mas vamos lá, vamos bater esse papo aqui, vamos começar compartilhando um pouquinho mais, né, de possibilidades. E falar de inovação, obviamente, é algo desafiador, assim, porque tem muita gente ainda que associa, né, a inovação a ferramentas, a equipamentos, a programa, dispositivo eletrônico, enfim. As pessoas acham que para inovar, elas precisam dominar tecnologia, né? Mas a gente sabe que esse conceito vai muito além disso, né? Queria que você começasse, então, contando o que é inovação para você e como é que você visualiza tudo isso, assim. Não, é isso, Miriam. A palavra inovação, às vezes até assusta, né, muita gente. E eu brinco que o Steve Jobs, né, que foi o inventor do iPhone, que fez esse lançamento que mudou o mundo. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone aí no bolso. Ele, em certo nível, ele até atrapalhou um pouco isso, né? Porque quando a gente pensa em inovação e passa aquela figura mental do Steve Jobs lançando o iPhone, parece que inovação é só para um gênio que vai vir e vai mudar o mundo, e não é nada disso, né? A gente sabe que inovação tem a ver com você implementar uma ideia que seja diferente, que traga ganhos consistentes para a sua vida, para a organização, enfim. Então, acho que inovar é o que você trouxe, né, Miriam? A gente pensar diferente, criar algo novo, mas que tenha valor. Tá? Eu até gosto de um caso, como eu falei no início, aqui na Evo, acho que a nossa grande missão é essa, né? Como é que a gente consegue levar inovação para todos? E aí, no conceito de uma organização, eu estou falando de todos os colaboradores. Tem um caso que eu adoro, que é de uma empresa do setor elétrico. Eu posso falar o nome aqui porque é público esse case, é a Energisa, o Grupo Energisa. O Grupo Energisa distribui energia para 24% do Brasil. Uma grande empresa, centenas de eletricistas no time, e uma inovação que eles implementaram lá, e até acho que o objetivo é desmistificar isso, né? Veio de um eletricista que trabalha ali em manutenções nos postes elétricos, e na hora de fazer manutenção ele tem que separar os cabos, né? Aqueles cabos que passam em postes. Se ele estiver fazendo uma manutenção e um cabo encostar no outro, ele tem um risco de acidente, né? Então tem uma questão relacionada. E aí tem uma ideia que eu acho demais, que o eletricista ele mesmo criou uma ferramenta com madeira para separar os cabos. Ele percebeu a distância, ele encaixava ali, separava e trabalhava com mais segurança. E essa ideia hoje está sendo levada para centenas de eletricistas da Energisa, mas de um jeito muito especial. Começou assim, tem até a gente viu lá a foto da primeira versão, era uma madeira até meio lascada, assim, meio bem simples mesmo, mas que atendia bem. Aí o time de inovação da Energisa chegou próximo desse colaborador e trouxe esse know-how de quem ele é o grande especialista, né? Ele que está ali no posto todo dia, ele sabe o risco, ele sabe como fazer, levou esse especialista, o eletricista, para um Fab Lab, e aí foram imprimindo aquela peça dele com impressora 3D, até chegar na ferramenta perfeita para ele. E olha que legal, uma ideia que começou com uma madeira lascada, que é essa, a inovação muitas vezes começa não do jeito mais bonito, mas do jeito prático de quem consegue fazer no dia a dia. Hoje, essa forma nova de trabalhar, que traz mais segurança para todo mundo, que traz mais eficiência, agora está sendo levada para todo mundo da organização. Olha o tamanho desse ganho. É sobre isso, inovação é sobre isso.
Legal. Eu acho fabuloso esse seu exemplo e super obrigada por compartilhar um case real, porque o convite, né, Luísa, é exatamente esse, né? Que no dia a dia das nossas interações ali com os clientes, com os próprios colaboradores dentro da organização, ou até mesmo com os nossos familiares, a gente tenha essa lente atenta, né, às oportunidades. E como você bem disse, né, Luísa, inovar. Cara, não é inventar o foguete da NASA, né? Não é criar o iPhone do Steve Jobs, mas é buscar maneiras inteligentes e diferentes de resolver problemas do dia a dia, né? De resolver ou melhorar essas interações que a gente faz. E aqui na GSK é muito parecido, assim, é interessante a gente poder compartilhar isso, porque o nosso convite é realmente que no dia a dia a gente observe essas oportunidades, né? Que a gente se empodere e possa sugerir pequenas ações ou, de repente, grandes oportunidades para seguir transformando, para seguir trazendo essa melhoria contínua para o dia a dia das nossas operações e das nossas interações. Então, acho que trocar mais, trazer mais referências como essa vai ser muito bom para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. Mas aproveitando, né, o seu ensejo, assim, queria que você falasse um pouquinho mais como é que você faz aí na Evo ou no seu dia a dia para despertar uma mentalidade mais inovadora e criativa nas pessoas, né? Eu brinco muito que essa mentalidade às vezes é algo que a gente lê nos livros, né? Que o Jeff Bezos traz sobre a Amazon, que é sempre o dia 1. Se for sempre o dia 1, se você tiver sempre a chance de começar de novo, como é que você faz isso na prática aí? O que você dá de dica nesse sentido para as pessoas terem esses insights inovadores? Essa é uma pergunta fantástica, Miriam. Isso volta e meia, né? As pessoas, de novo, né? O mito da inovação, o mito da criatividade, né? Será que eu preciso? Será que criatividade é algo que eu nasço com isso, né? Eu nasci criativo ou não? Uhum. E o que a gente vê é que na prática não é bem assim, né? A inovação se faz fazendo muitas vezes, ou na maioria das vezes. De verdade, na verdade, tem um estudo Uhum. até saiu um livro chamado DNA do Inovador, que esse cara ele foi estudar os inovadores. Isso é muito legal. Ele, em vez de estudar as empresas, que é geralmente o foco do estudo, ele foi estudar as pessoas. O que faz de uma pessoa inovadora ou não? E ele descobriu que tem 5 características, Miriam. E bom, a notícia primeiro é aquilo que a gente já imagina, né? Tem uma característica do inovador que é uma capacidade nossa, uma capacidade do nosso cérebro, uma capacidade cognitiva, que é a capacidade de associação. Sabe aquela coisa da descoberta da gravidade? Caiu uma maçã e teve aquele momento eureka, né? Ou quando a gente está ali nadando, tomando banho e tem uma ideia fantástica. Isso o nosso cérebro faz sozinho para a gente. Imagino que todo mundo aqui já tenha tido aquele momento, né? Que você às vezes nem estava pensando no problema, mas teve um estalo e aí, O perfeito, a tal gente aha conseguiu chegar moment, nesse né? estalo. A galera fala aha moment. Aha moment, exatamente. Então, nossa, eu pensei em algo aqui muito diferente. Isso se chama associação e o nosso cérebro faz automaticamente. Isso pode assustar. Fala, pô, você faz automaticamente, o meu cérebro não tem isso não, porque eu não tenho isso muito fácil. E aí o outro ponto é que a grande novidade, a notícia boa, é que as outras 4 características que alimentam a associação, a gente pode desenvolver. E isso é muito legal. Quais são essas 4 características? Uma delas, por exemplo, é a experimentação. Então, eu estava falando desse eletricista, né? Então, quando ele começou com uma ferramenta feita com madeira lascada, ele estava experimentando, ele estava tentando algo novo. O ato de você trilhar o caminho, de você tentar coisas diferentes, faz você chegar mais próximo de inovar. Então, nem sempre o caminho, as boas ideias raramente nascem como elas se finalizam. Elas nascem muito diferentes e vão se moldando conforme você vai vivendo aquilo, né? Natural, você vai testando, vai aprendendo e vai caminhando. Então, inovação se faz fazendo. Outras características, networking. Eu adoro essa característica porque ela é um pouquinho diferente do que a gente pensa normalmente como networking. A gente fala, network, eu vou conhecer pessoas. Mas conhecer pessoas, se forem iguais a você, nem sempre vai ser um bom networking para gerar ideias. Mas se você vai ver coisas diferentes, ou troca networking de ideias, escuta o outro, vê coisas diferentes, a nosso cérebro começa a criar repertórios diferentes, a ver coisas diferentes que montam coisas que te permitem associar a coisas novas. Tá? Outras são questionamento. Então, aquela mentalidade da criança. Eu tenho 2 filhos.
né? Até já passaram um pouco dessa idade, mas quando meus filhos tinham lá seus 3, 4 anos, tinha muito porquê, né? Então você vê uma coisa, mas por quê? E por quê? E por quê? Essa mentalidade é muito boa, né? A questão da gente se questionar bastante, por que essas coisas são assim? E se fosse diferente? Isso alimenta também esse caminho. Então, características como essa que você pode desenvolver alimentam o repertório para você fazer uma associação. Então, assim, é partir para cima, é fazer as coisas acontecerem. Isso torna as pessoas inovadoras. É muito mais isso do que nascer já criativo. E, Emílio, o que você acha? Assim, como é que você vê aí na sua experiência as pessoas mais criativas, inovadoras? O que você acha que são boas características das pessoas? Cara, eu super concordo com você e eu acho que reforço até o ponto de como classicamente, né, Luiz, a gente foi educado. Assim, se a gente parar para pensar na escola tradicional, muitas vezes a gente aprende a consumir um conteúdo, a decorar aquele conteúdo e a não questionar tanto, né, ele. E eu acho que às vezes a gente traz essa educação tradicional para o dia a dia e isso nos limita a ser tão questionadores, a ser tão curiosos quanto você citou agora, né? E é justamente nessa virada de atitude, né, em voltar a perguntar coisas às vezes que parecem óbvias, mas que quando você convida pessoas diferentes a refletirem sobre isso, novas possibilidades, um novo repertório se abre, né? Então, para mim, é muito sobre isso, sobre essa troca, né, sobre instigar essas conexões e essa curiosidade, né, que vai se refletir naturalmente em novas opções, em novas maneiras de se construir caminhos, né? Cara, e é muito simples, né? De novo, você não precisa ter recursos infinitos, você não precisa ter todo o tempo do mundo. Não, é realmente no dia a dia ali, sendo mais atento, né? Usando de escuta ativa, né? Para realmente entender e não só escutar para se preparar em responder, né? É dessa maneira, com atitude simples, que você consegue de fato enxergar novas oportunidades, assim. Então, acho bárbaro que tanto eu quanto você aqui nas nossas vivências, a gente tem visto que é bastante simples, né? Dar sequência a essas oportunidades, assim. Eu lembrei de um ponto aqui que queria complementar. É bastante comum, né, quando a gente fala, inova, seja criativo, as pessoas elas reagirem de 3 maneiras diferentes, né? A primeira delas, que é muito interessante, elas ignoram e fingem que não é com elas. Não, não, não. Na minha função, no dia a dia, no que eu faço, eu não tenho espaço para inovar. Eu recebo um processo, eu tenho que seguir esse script, esse processo, então não é comigo. A segunda atitude, muitas vezes, comum, é você se indignar. Você fala, eu sei que poderia ser diferente, mas eu reclamo, né? E eu coloco a culpa no outro. Mas, infelizmente, eu tenho que seguir esse processo, o meu chefe disse que tinha que ser assim. E a terceira grande atitude é justamente essa dos rebeldes, do que se indigna, do que é curioso e que busca alternativas, né, para inovar e para correr atrás aí de maneiras de recriar aquilo que de repente está te incomodando, né? E isso tudo, cara, me inspira muito, assim, a seguir provocando isso e trazendo, né, essas conversas para o dia a dia da nossa operação. Mas falando, então, de comportamentos, como a gente exemplificou aqui, né, queria que você me falasse um pouquinho, como é que você enxerga essa reação nas pessoas, assim, a gente fala muito de mindset, né, ou de mentalidade, e tem até um livro muito legal da Carol Dweck, né, que fala, que o título é Mindset, né, mas que fala disso, né, que existem 2 tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Como é que você enxerga isso, Luiz? E como é que você fomenta isso aí dentro das corporações e das relações com os clientes que vocês têm? A mentalidade fixa, né, é o que acho que acaba caindo nesses exemplos que você trouxe das pessoas que ficam ali e preferem seguir o caminho de sempre, né? O caminho de sempre é confortável, a verdade é esse, né? A gente tá naquele caminho ali
você sabe, você espera e é mais difícil você sair e ousar em outros lados, mas é bem recompensador em muitos casos, né? Eu gosto de um exercício, se a gente, enfim, a gente não vai conseguir ter o retorno do pessoal que está nos vendo, mas se eu pedisse aqui para as pessoas para desenharem 3 círculos, né? Enfim, vou tentar aqui, vou fingir que eu tenho aqui pessoas que vão ter resposta. Vou fazer contigo, viu, Miriam? Pô, Se vamos lá, você vamos lá. tivesse que desenhar, pega um papel aí, uma lapiseira, uma caneta e desenha 3 círculos. Né? Aí, tá Pô, na mão. Então, vai desenhar? Então desenha os 3 círculos aí para mim. isso, boa. Mostra aí os 3 círculos. Pensei neles assim. Como é que eu faço aqui? Vamos lá. Aí, legal. O nosso cérebro, ele gosta de simetria. Você desenhou 3 círculos simétricos. Poderia ter sido diferente. Você poderia ter desenhado um dentro do outro, eles 3 na mesma linha, mas geralmente com uma distância igual. O nosso cérebro gosta desses círculos simétricos, né? Ele gosta de puxar essa simetria, né? Então, a gente é programado para isso, né? Então, assim, isso é a fixidez de pensamento. E ela tem repercussão para a inovação enorme, né? Se a gente olha, vou usar o exemplo do iPhone de novo, tá? O Steve Jobs, né, quando ele lança o iPhone, a empresa na época que era, e aí acho que as pessoas, muitos vão lembrar, talvez os mais novos não, mas tinha uma empresa que vendia celular na época que era dona do mercado, chamada Nokia. É um celular fantástico, o celular, ele quicava, você caía no chão, quicava 20 vezes, caía de uma escada e ele continuava funcionando, não quebrava nunca aquele celular, a bateria era ótima, mas era um celular super simples, né? Tinha lá os botões, o melhor jogo lá era aquele joguinho do Snake, né, da cobrinha. Então não tinha nada para você fazer nele, era uma coisa completamente diferente. Aquele celular custava $40. O iPhone, 600, $700. Na época, eu conheci uma pessoa que trabalhava dentro da Nokia e falou, quando o iPhone foi lançado, a Nokia sequer ficou preocupada. Eles não acreditavam que um aparelho que custasse $700 fosse capaz de acabar com um mercado que eles tinham enorme. Eles vendiam, para cada 10 celulares no planeta vendidos, 5 eram Nokia. Metade do mercado era no deles. Então, a visão ali, ó, de pensar com fixidez de pensamento, com mentalidade fixa, não os permitia ver que eles estavam de frente com a ruína da própria Nokia. Então, ela tem uma repercussão muito relevante esse ponto, né? E como é que a gente desenvolve isso, Mini? Eu acho que o estar aberto ao novo, aquela coisa que a gente veio discutindo aqui, né? E até, acho que tem outra armadilha nesse ponto da mentalidade fixa, que é o problema do especialista. Até falei no início, né? Acho que eu acredito muito no especialista, nas pessoas. As inovações geralmente vêm deles. Quem conhece muito o que faz, quem faz o seu trabalho todo dia ali, geralmente as ideias vêm dessas pessoas. O problema é a fixidez de pensamento, ele acreditar que tem que ser daquela maneira, tá? E o que a gente tem que buscar é justamente o inverso, né? Você conseguir ter o dia do insight, aquela coisa que você faz todos os dias, todos os meses, todos os anos, tá? 300, 400, 500 dias trabalhando com aquilo. Tem um dia que você vê aquilo de uma maneira diferente. Tem um autor que chama isso de vujadê, que é o contrário de déjà vu, né? Déjà vu você vê sempre, né, aquela coisa que você viu, poxa, eu já vi essa cena antes. O vujadê, o cara chamado Adam Grant criou esse conceito, é uma brincadeira com a palavra, não existe essa palavra. Vujadê é o inverso, é dia que você olha uma coisa que você viu todo dia, mas hoje você viu de uma maneira diferente, te permitiu inovar. Como é que você busca isso? Questionando, experimentando, participando de coisas diferentes. Quem agora recentemente saiu aí IA generativa, né? E todo mundo, muita gente pelo menos testou isso, brincou um pouquinho. Quem viu um vídeo de alguém trabalhando com IA generativo provavelmente teve ideias para o seu trabalho, para fazer coisas diferentes. É assim que a nossa mente funciona. Tá aberto ao novo, experimentar, é isso que vai trazer a gente tirar um pouco dessa zona de conforto e fazer com que a gente crie coisas diferentes e vá para uma mentalidade de crescimento. Interessante. Como é que você vê isso aí, Miriam? Cara, eu estava até refletindo aqui, né, no que você estava falando e me lembrou uma frase que eu escutei recente, de você também, para inovar, precisa abraçar paradoxos, né? E é interessante porque paradoxos parecem coisas, e parecem não, né? São ideias contraditórias, né? Que na verdade te abrem de novo, né? Possibilidades, né? Assim,
E quando a gente acaba sendo arrastado para direções diferentes ali de maneira simultânea, de alguma maneira parece que esse estresse, essa tensão, né, de que cada ambiguidade ali, cada paradoxo está te puxando para um lado diferente, pode te inspirar, né, até de uma maneira contraintuitiva, digamos assim, a ver, né, por que essas forças são opostas, né? E esse exemplo é óbvio, né? Ele se conecta muito com a maneira com que Einstein descobriu a teoria da relatividade, né? Ele começou ali, de alguma maneira, a avaliar essa questão dos objetos parados e em movimento por diferentes perspectivas e desenvolveu, então, essa teoria que explica, né, o movimento. Mas olha que coisa interessante, né? Em análise de paradoxo, podem surgir novas oportunidades criativas, novas visões, dependendo do ângulo. E tudo que a gente vem falando até agora se conecta, né? Que é isso de você ampliar repertório, ouvir perspectiva de pessoas diferentes, né? De você ser questionador ali, indignado com aquele dia a dia, com as coisas que se repetem, e seguir aplicando isso nas práticas e nas rotinas, assim, do que você vivencia, né? Você teria algum livro assim que você gosta para recomendar sobre isso, assim, sobre como pensar em novas maneiras de inovar? Você lembra de algum aí no seu repertório? Poxa, tem vários livros bem legais sobre isso, né? O DNA do inovador é um que estuda o comportamento, estuda a pessoa, né? Quais são as características do inovador, e é um livro otimista, né? Que parte do princípio de que a maior parte das características são desenvolvíveis. Então, isso acho que é uma leitura bem legal. Eu gosto desse livro do Adam Grant, que se chama Originais. E Legal. cara, o Adam Grant, que criou esse conceito do Vujadê, esse livro, ele cria tantas surpresas. Ele traz coisas assim que no bom senso você não falaria, nossa, isso não vai me trazer uma... Não é por aí, e é por aí. Por exemplo, ele quebra um paradigma de que o empreendedor precisa largar tudo para empreender. Ele usa questões assim, ele dá um exemplo me faltou o nome aqui, se não me engano, é o Warby Parsons, que faz aqueles óculos diferentes lá nos Estados Unidos, uma empresa nova que foi criada, que faz um sucesso danado, e o empreendedor estava trabalhando quando ele começou o Warby. E ele fala que o estudo dele mostrou que em várias vezes, para você poder inovar muito em uma coisa, você precisa ter segurança em outro lado. O nosso cérebro não consegue trabalhar só com caos. Então, para você inovar muito e correr risco de um lado, é bom ter segurança do outro. E daí, assim, aí a conclusão é minha, intraempreender, ou seja, inovar dentro de uma empresa, é muito legal, porque você tem a segurança do seu emprego e, cara, empresas como a GSK, que criam condições para as pessoas inovarem dentro dela, criam espaço, né? Ou seja, eu tenho a segurança do meu emprego, mas podendo intraempreender, podendo criar coisas novas ali dentro. Então, você consegue ser um pouco mais ousado nesse ponto, porque você tem a segurança daquele ponto ali. Então, não preciso largar tudo para inovar. Eu posso inovar dentro da minha organização. Então, é um livro muito legal também. Acho que acrescento aqui, eu gosto muito da ideia, acho que isso para mim tem a ver com networking de ideias, de você ver exemplos de outros. Tá? Tem um livro chamado 10 tipos de inovação, que é assim, tem dois nessa linha, 10 tipos de inovação e as empresas invencíveis. O 10 tipos de inovação do Larry Keeley, Empresas Invencíveis, é do Alex Osterwalder, que criou o Business Model Canvas. Legal. Nesses dois casos, eles trazem uma bateria de exemplos de empresas, como elas inovaram de diferentes formas, seja no modelo de negócio, seja com tecnologia diferente, com produto, enfim, várias formas diferentes. Você não precisa inovar criando um produto novo, você pode inovar na forma que você vende, você pode inovar no modelo de negócio criado, você pode inovar com uma tecnologia, você pode inovar sem tecnologia nenhuma. Então, tem muito jeito de você inovar, e isso inspira a gente, cria repertório para a gente trazer para a nossa vida. Algumas aí que eu acho legais aí que ajudam nesse ponto. Bem legal, bem legal. E super obrigada. Interessantes alguns aqui, depois eu vou até pegar com você para eu poder ler. Porque eu realmente nunca tinha lido aquele que eu comentei aqui no começo, né? O Mindset da Carol, e foi um livro que realmente me marcou muito, né? Por ter esse convite a quebrar esse padrão de mentalidade fixa, né? E desenvolver essa mentalidade de crescimento. E aí, Luiz, que curioso, né? Um outro livro muito interessante que eu não terminei de ler ainda, mas que está sendo uma experiência incrível, assim, que eu estou lendo agora, se chama Inovação e Traição.
Não sei se chegou a ver esse livro, mas é do Clóvis de Barros Filho e do Adriano Rocha Lima, né? E eles brincam sobre um ensaio sobre fidelidade e tecnologia, né? Eles começam a brincar com esse trocadilho, de novo ali, né, no âmbito dos paradoxos, justamente te questionando e aí, você quer mudar ou não? Né, você vai usar essas perguntas, né, ambíguas aí como estratégia para, de novo, encontrar possibilidades, né? E te convida constantemente a estar refletindo não só, né, sobre os seus hábitos, sobre as suas atitudes, sobre as maneiras com que você interage com as pessoas ao seu redor, mas também sobre esse dia a dia na tua vida corporativa, né? Como é que você acorda? Como é que você se inspira? Né? O que você faz na tua interação ali com o cliente, né? Com os seus parceiros, para, de repente, construir pontes, né? Se aproximar e ter uma leitura clara de como é que eu faço para gerar um ganha-ganha? Como é que eu faço para fazer a minha missão, a minha meta ser cumprida, mas também te ajudar, também construir, né, esse outro lado aonde você precisa dessa ajuda. E é muito engraçado, porque a gente está falando de quase que de um filósofo, né? E a maneira com que ele vai conduzindo esses questionamentos é bastante inspiradora. Assim. Então, eu deixo a dica aí para o pessoal também, se quiser ler, é bem legal. E eu acho que tudo isso, de novo, amplia, né, nossas capacidades aí de trazer exemplos e tudo mais. Luiz, antes da gente abrir para o público aqui, quer contar mais algum caso interessante aí, de repente, algum outro case que vocês possam compartilhar para deixar como inspiração para o pessoal? Pô, sim, acho que tem alguns casos aqui que a gente pode trocar. Eu vou contar dois. Pode ser um de livro que eu acho fantástico, mas que traz para mim a grande característica do inovador. A gente falou de várias aqui, mas para mim de todas, Miriam, a grande característica é a experimentação. É o que eu tenho visto nas empresas, as empresas que conseguem criar um espaço para experimentação e esse mindset que permite as pessoas testarem pequeno uma coisa que tem um sonho muito grande por trás, isso é uma característica fantástica, porque, como eu disse, inovação se faz fazendo. Você começa o processo, vai caminhando e vai aprendendo, e aí a inovação vai saindo. É muito mais do que uma grande ideia. Ela começa, às vezes, pequeno, às vezes você pode até sonhar grande, mas os pequenos passos fazem chegar lá. Esse caso, eu vou resumir ele aqui, é de um livro também muito legal, que é o Método do Inovador. Eu não sei se tem em português, sinceramente, ele chama The Innovator's Method, do Jeff Dyer. E esse cara fala de passos para isso, ele prega muita experimentação, e ele conta o caso de uma empresa chamada Rent the Runway. Provavelmente você conhece, a Rent the Runway virou uma das maiores empresas do mundo na parte de vestidos femininos, mas vestidos de designer. Uhum. E nasceu de uma forma assim, muito interessante. A fundadora estava em casa, e olha essas coisas, né, que vem do nada, assim, vem de uma situação atípica. A irmã dela estava se preparando para uma festa de casamento, e existe, não sei se aqui no Brasil é assim também, mas nos Estados Unidos tinha uma visão de que grandes festas assim, as mulheres compravam vestidos de designer. Vestido caro, para usar uma vez. Porque se ela usar de novo, repete, aí tem um problema, né? Então, vou aparecer nas fotos. Então, assim, pagava-se caro num vestido de designer para usar poucas vezes na prática. Ela pensou, cara, isso conta não fecha, né? Por que as pessoas compram esse vestido de designer, né? E aí ela teve a ideia de, será que eu poderia criar um negócio que as mulheres, em vez de comprar, alugariam vestidos de designer? Um vestido de designer famoso, alugado. E a ideia dela era enorme, ela poderia ter buscado recursos, fundos e investido num grande projeto, mas em vez disso, o primeiro passo dela foi alugar uma lojinha, pegar emprestado 30 vestidos com amigas de designers, né? E aí testar quantas mulheres entrariam na loja e topariam alugar o vestido em vez de comprar. E aí a história vai caminhando, ela em determinado momento virou a maior lavanderia do mundo, de tanto vestido que ela alugava, que ela tinha que fazer, lavar esses vestidos, mas começou olhando para um mercado muito grande, olhando para um potencial muito grande, mas dando pequenos passos e aprendendo. E alguns dos experimentos dela deram errado. Isso é muito legal, porque se ela tivesse feito um investimento muito alto no ponto zero,
ela provavelmente teria investido algo muito grande em algo que daria errado, tá? E ela foi provando isso com pequenos experimentos, pequenos passos que iam validando o caminho que ela deveria seguir. De novo, inovação se faz fazendo, experimentação é super relevante. E um segundo caso que eu queria trazer aqui, esse é um caso de um cliente nosso, também público, tá gravado aí no podcast que a gente gravou, que é da Porto, a antiga Porto Seguro, né? Seguradora. E ele fala de algo para mim que está na raiz da inovação, da ideia, que é o problema, né? O problema é a raiz das inovações. Então, se você tem um problema que está incomodando no que você faz, geralmente aí tem também uma oportunidade, né? E o caso é até um pouco assim excêntrico, né? Uma das ideias que saiu no programa de inovação da Porto, a Porto fica num bairro central de São Paulo, que antigamente era o foco da Cracolândia. Então, até um pouco perigoso e tal, e teve uma colaboradora da Porto, que deu a ideia de construir uma estação de metrô do lado da sede da Porto Seguro. Caramba. É uma ideia inviável, né? Uma ideia difícil, né? Não é nem a Porto que constrói uma estação de metrô, mas o legal foi que, em vez de descartar a ideia, o time de inovação da Porto foi na colaboradora entender. Ele falou, poxa, por que você deu essa ideia? Por que você quer construir uma estação de metrô? E ela falou, poxa, do meu trajeto do metrô até a Porto, eu me sinto insegura. Eu posso ser assaltado e tal. Sim. Então eles perceberam que existia ali um problema grande, um desafio grande, que talvez não fosse fácil de ser resolvido como simplesmente construir uma estação de metrô, que é um negócio caro, que envolve o governo para fazer, mas eles deram uma solução. Eles pegaram esse problema e a solução deles foi usar um serviço de van que fica fazendo o caminho ponto de ônibus ou ponto de metrô até Porto Seguro. Então, o colaborador agora está seguro, né? Porque ele para no ponto, a van pega e leva ele até a estação, ele não passa por aquela questão do deslocamento. Sim. Ou seja, no problema, às vezes você não tem ideia inicialmente, mas a raiz da inovação está geralmente no problema. Aí tem oportunidades, tá? Então, acho que é um case legal aí. Mas acho que tem muita pergunta aí, né Miriam? Pois é, tô vendo aqui, mas para a gente fechar, né? Acho que você falou 2 pontos que eu gostaria muito de reforçar, assim, que inovação é realmente resolver problemas reais, né? E quando a gente fala de problemas reais, o exemplo que você deu, Luiz, ele é fundamental, assim, a gente tem que ir lá e ouvir, né, a origem da dor, né? Por que isso é importante para você? Por que né, você trouxe esse exemplo? Porque muitas vezes a gente vai com o nosso arcabouço de conhecimento e pré-julga aquilo, né? E fala, não, isso não é um problema, né? Mas isso não é um problema para você. Vai lá na fonte, vai aonde as coisas acontecem e valida, né? E aí sim, de maneira simples, pequena, começa a testar hipóteses, começa a experimentar, e isso vai, de uma maneira exponencial, transformando, né? E gerando a real inovação. Que inovação não é a ideia, né? É a atitude, é a execução, como você reforçou aqui brilhantemente. Então, cara, muito legal. Mas vamos lá, então, vamos aproveitar esses minutos finais aqui para a gente responder perguntas e ó, recebi aqui, a primeira já é para você, então já vou te colocar no holofote, vamos lá. A primeira pergunta que a gente recebeu do pessoal aqui é: como podemos desbloquear comportamentos pessoais para promover a inovação em nossas rotinas diárias? Acho que a gente acabou falando um pouquinho sobre isso, né? Mas se quiser dar uma compilada. Boa, vou dar uma compilada sim. Eu acho que é um pouco na linha do que a gente trouxe, né? Então, questionar, né? Eu acho que e se, por quê, como seria se, são perguntas poderosas, né? Então, como seria se eu fizesse de maneira diferente? E se isso fosse de outra maneira? Então, a gente até em alguns casos de condução de workshops de inovação, de ideação, se fala muito assim, e se dinheiro não fosse um problema? Quando você remove uma restrição, às vezes, vem ali ideias diferentes, depois você consegue ajustar para chegar em algo viável. Então, essas perguntas são poderosas, né? Então, e se o processo... Vou até trazer um exemplo aqui sobre isso. Tem uma empresa nossa também, chama Aeres. Eles fazem pás eólicas, aquelas que vão nas turbinas de produção de energia, nas turbinas eólicas, e essa pá é enorme. Eu fui lá na fábrica deles, são pás de 50 a 70 metros de extensão. E é um processo muito manual, tem um monte de gente trabalhando na construção da pá. E teve uma ideia de um colaborador que foi para eliminar um processo de limpeza da pá que envolvia 8 pessoas trabalhando 2 horas na pá.
Ele eliminou esse processo. E foi simplesmente a partir de uma pergunta. E se eu mudasse a ordem do processo? Imagina, para produzir uma pá tem muitas etapas, muitas e muitas e muitas etapas. Ele percebeu que eles tiravam um invólucro plástico da pá antes de uma lixa que acontecia do lado. A lixa sujava a pá. E ele não precisava tirar naquela hora. Então eu perguntei, e se eu tirar agora e tirar depois da lixa? E eles conseguiram mudar o processo para manter o invólucro plástico, fazer a lixa e só depois tirar o invólucro. Então aquele pozinho da lixa ia junto quando ele tirava a embalagem. 8 pessoas trabalhando 2 horas. Imagina isso em volume. Várias ideias parecidas. Então, esse si é muito poderoso. A gente falou aqui de network de ideias, então ver coisas diferentes, evento, lives. Então, Sim. conhecer o que o seu colega está fazendo. A gente tem ver muitos clientes, muitas empresas que estão conosco, que pedem que as ideias sejam dadas de pelo menos 2 autores. Em alguns casos, eles pedem que sejam pessoas de áreas diferentes. É claro que você começa a criar algumas restrições aí, mas olha como é que isso é legal. Você começa a ter que conversar, vender a sua ideia para outra pessoa, ela tem a perspectiva dela, você traz a sua. Então, isso aí é um networking de ideias, né? Você começa a fazer isso acontecer. A observação e, especialmente, a experimentação. Vai e faz, cara. Começa. Dá o primeiro passo, de preferência pequeno. Olha, tudo que... A gente fala muito de hipótese da morte, até para elaborar um pouco mais nisso aí. Quando você está pensando em algo novo, geralmente você traz várias hipóteses, né? Então, imagina lá, eu quero fazer uma forma diferente aqui de vender um produto diferente. Eu olho para ele no futuro e, pô, eu imagino como ele pode ser. Mas tem um monte de hipóteses isso aí. Para quem eu vou vender isso? Como é que é o produto? Que eu vou ter tecnologia necessária? Escolhe uma dessas, uma hipótese dessa, e trabalha nela. Começa a experimentar, criar coisas ali que vão te permitir dar passos nesse caminho. Isso é experimentar, né? Você está dando pequenos passos que vão fazer você chegar lá. Acho que isso é um bom resumo aí do que a gente conversou até aqui, que vai certamente ajudar a desbloquear muitos pontos aí. Com certeza, com certeza. Boa. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Direcionaram para mim. Vamos lá. Para você, né? Isso aí. Então, como se manter atualizado em um mundo cheio de informações para acompanhar as novas tendências de mercado e ferramentas inovadoras? Bom, acho que esse é um desafio para todos nós, né? Mas, querendo ou não, nessa nossa troca aqui, né, Luiz, a gente falou um pouquinho. Para mim, ler alguns desses livros, né, beber dessa fonte de autores que estudam inovação, que trazem esse repertório de exemplos reais, né? Ele é uma fonte de aprendizado, sem dúvida nenhuma, né? Mas, além disso, eu, por exemplo, gosto muito de você buscar treinamentos oficiais, assim, de poucas horas, né? Então, você até pode começar a conhecer um tema e depois você entende se você quer ou não se aprofundar nele, né? Então, ir olhar para treinamentos que hoje estão disponíveis em plataformas como Pluralsight, como Coursera, no próprio YouTube, né? Tem muita gente ali disponibilizando conteúdo sobre inovação, sobre tecnologia, sobre AI generativa, enfim, aquilo é um belo começo para você falar, entendi o tema. Agora, isso é relevante ou não para mim? Aí sim você decide, né, como é que você quer se aprofundar, como é que você quer se desenvolver dentro daquele repertório. Assim. Então, uma maneira de aprender é essa. Ganhar inspiração, né, sobre o que aprender, dado esse mundo tão veloz em constante transformação, a maneira, por exemplo, que eu super recomendo fica antenado nesses eventos que falam sobre tecnologia, sobre inovação, sobre novos modelos de negócio, né? De novo, reforçando que não é tudo sobre tecnologia, é sim sobre pessoas, atitude, comportamento. Então, você monitorar, né, um pouco desses eventos, congressos, encontros, e ver quais temáticas estão sendo discutidos ali, é um sinal de tendências. E em cima dessas tendências, você vai nessas plataformas, ou escuta esses podcasts, ou assiste uma live, ou consome um videozinho no YouTube e decide, né, e prioriza aonde e como você quer se aprofundar. Tu tem alguma dica, Luiz, de repente, para colaborar com o pessoal aqui, para complementar? Poxa, eu vou falar de mim pessoalmente, assim, eu sou um cara, assim, meio na minha, assim, sabe? Eu sou meio contra
O meu normal é ser muito racional. E aí eu às vezes, tem um evento para ir, de inovação, de outros, eu fico assim, tentando racionalizar muitas coisas, olhar em mim, será que vai valer a pena e tal? Cara, minha dica é vai. Escolhe alguns por ano e vai. Porque surgem muitos insights diferentes, às vezes da forma que você menos espera, numa palestra que você não espera, numa troca, numa conversa que você teve diferente ali, às vezes traz uma coisa que você não esperava. Tem uma coisa não prevista, não planejada no evento que me fascina, assim, de novo, vai contra o meu bom senso, eu acho que deve ter muita gente parecida comigo, imagino que tem alguns aqui, que, fica, não sei, já vi muito disso e tal. Vai, porque tem gente diferente, você vai ver uma perspectiva diferente, provavelmente, muito provavelmente, vai ter pelo menos um grande insight que você vai ter ali, que pode te ajudar muito, às vezes mudar ponteiro de sua vida, assim, sabe? Então, acho que vale a pena estar exposto a isso. Concordo 100%. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, aproveitando os minutinhos finais. Tem uma pergunta aqui do William que diz o seguinte: vocês acham que a deficiência na cultura do porquê, ou seja, o medo de fazer perguntas, interfere negativamente na prática, na própria cultura organizacional como um todo, né? Eu acho que vendo isso aqui como um blocker para a inovação. O que você acha, Luiz, olhando aí nas empresas com as quais você interage? Assim? Eu acho que foi o William que fez a pergunta, né? William, eu concordo muito com a sua pergunta, assim. Eu acho que existe na empresa eu imagino que seja isso que você trouxe aqui. Eu estou interpretando por um lado que eu olho, que é a coisa de você ter que estar certo, né? De você ter que ter as respostas. E às vezes você está numa reunião ali, seu chefe está na mesa, ou tem alguém ali, e você fica com medo de fazer o porquê, e eu acho que a gente precisa quebrar essa barreira, né? Muitas vezes, quando você se permite fazer uma pergunta, é daí que vai sair uma mudança relevante, é daí que a gente vai pensar diferente. Geralmente, atrás desse medo, quando você dá esse próximo passo, né? Ali se esconde o tesouro, em muitos casos, né? Então, é difícil. Claro, tem líderes e líderes, né? Então, claro que tem alguns ali que não vão proporcionar isso, mas eu ouso dizer assim, que a maioria gosta, né? Quando estou num time ali e a pergunta vem e consegue ir além desse ponto, a maioria está muito aberto. Acho que os líderes mais modernos aí vão estar olhando muito para isso. Modernos não no sentido de idade, mas quem está olhando para as necessidades de hoje, assim, que vem cultura cada vez mais aberta a todo mundo, a ter a participação de todos, vai estar aberto e vai gostar desse comportamento, e atrás dele tem um tesouro muito legal aí. Acho que é por aí. Sabe o que é brilhante nisso que você falou, Luiz, e que o nosso presidente aqui da GSK repete muito essa frase, e eu gosto bastante, que é: o que nos trouxe até aqui não vai ser suficiente para nos levar até o futuro, né? Então, se a gente não encorajar os nossos colaboradores a trazerem esses questionamentos, a usarem esses porquês para questionar o status quo, a gente vai continuar repetindo esse modelo. E a repetição desse modelo não garante o amanhã, não garante o sucesso. Quantas empresas aí que estavam listadas, né, no tal ranking da Fortune 500, né, as 500 empresas mais bem-sucedidas do mundo, que já não estão mais, porque acreditavam só nesse modelo repetido, só nesse formato já conhecido. Então, William, encoraje-se, né? Eu acho que mais e mais as empresas têm buscado garantir essa segurança psicológica, onde cada um de nós ali tem essa corresponsabilidade de encontrar esse caminho do amanhã, de questionar esse formato de como a gente faz as coisas. Legal, vamos lá, quase finalizando aqui o nosso tempo, mas teve mais uma pergunta aqui do Luiz. Perdão, acho que mudei a ordem aqui, foi mal. Tem uma pergunta aqui do Luan, especificamente, aonde ele fala como é a atuação multidisciplinar na busca de uma inovação na GSK. Quais profissionais estão envolvidos? Que pergunta específica, né? Muito bem, isso é muito interessante, porque o Luiz até comentou aqui, né? Esse convite à multidisciplinariedade, ela é muito importante, porque se você parar para discutir os problemas e as oportunidades do dia a dia
com as mesmas pessoas ou com aqueles especialistas que têm um determinado domínio de conhecimento, você nunca vai encontrar novas maneiras, né? Você nunca vai efetivamente ampliar para a inovação. Então, na prática, gente, assim, na GSK, a gente de fato cria, né, essa dinâmica transversal, quebrando esses silos entre os departamentos e trazendo todo mundo para discutir oportunidades, né? A gente promove sessões internas de design thinking, colaborando entre equipe de marketing, comercial, equipe de campo, pessoas de RH, enfim, a gente realmente não vê barreira em quem, mas sim em como sentar todo mundo ali na mesa, olhar para a oportunidade como um problema real a ser resolvido e co-criar caminhos e possibilidades. Então, assim, é dessa maneira, realmente, elegendo, convidando, abrindo os fóruns de discussão, trazendo metodologia, obviamente, porque não pode ser uma grande confusão, né? Se bem que muitas vezes o caos gera bons resultados, mas a gente organiza isso, aplica metodologia e prioriza ideias para poder seguir criando aí alternativas e novas soluções aqui, tá? É muito dessa maneira com que a gente pensa. Vamos lá, capturou mais alguma pergunta legal aqui, Luiz? Me ajuda aí na triagem. Eu vi aqui a Bárbara perguntou sobre eco-inovação, se a gente poderia indicar algum material. Você tem algum, Miriam? Eu tenho alguma coisa para falar aqui. Manda bala, vai lá, cara, que esse repertório... assim, eu não sei se é exatamente esse ponto aí que a Bárbara está buscando, mas eu li aqui por um caminho que eu vejo muitas áreas de inovação hoje olhando, que é para ESG, parece... Eu vejo hoje a inovação como motor do ESG na empresa. ESG é algo novo, né? E tem uma pauta muito forte, que é a descarbonização, né? Então, clima, descarbonização, a gente está sentindo isso na pele, né? Esse ano foi super atípico em termos de clima, a gente está falando do ano mais quente do ano, da história. Então, assim, tem um livro, eu até fui buscar aqui para lembrar do nome dele, o autor se chama Bruce Usher, e o nome do livro é Investing in the Era of Climate Change, então, investindo na era da mudança do clima. E ele fala, nesse livro, que a descarbonização vai exigir investimentos enormes em energia limpa, em agricultura, em várias linhas, num total, na visão dele, de mais de 100 trilhões de dólares. Então, a gente está falando de um movimento de capital que nunca teve na humanidade. É um movimento gigantesco de capital. Então, assim, quando a gente fala de eco-inovação, de inovação para clima, é o momento, sabe? A gente está... talvez seja ruim usar o termo oportunidade para isso, porque a gente está falando de algo muito sério, né? Então, eu não quero ser irresponsável falando disso, mas a gente está falando de uma área de super oportunidades com um propósito muito relevante, que é que mundo que a gente está deixando para as próximas gerações, né? Então, eu acho que é um livro legal aí para quem quer conhecer mais desse caminho. Muito bom, muito bom. Legal, vamos... Então, eu queria agradecer muito, na verdade, Luiz, por esse tempo que você dedicou aqui com a gente, né? Eu vou até pegar carona aqui numa outra pergunta que eu vi, que a gente acabou não tendo tempo de responder, que é como a GSK desenvolve, né, e fomenta um pouco a inovação, e um dos exemplos é realmente parcerias, né? Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, essa troca entre uma indústria, né, e uma empresa especialista em inovação, é mais um convite, é mais uma possibilidade da gente trazer programas educacionais internos, né, de intraempreendedorismo e convidar oficialmente daí, né, os colaboradores a pensarem em soluções reais para os problemas do dia a dia que eles vivenciam, ou mesmo programas de Open Innovation, onde juntos a gente organiza fóruns ali para se conectar com as startups, para entender o que essas startups estão fazendo e complementar modelo de negócio. Então, assim, a GSK e várias outras grandes empresas buscam essas alianças, né, com empresas que sabem operacionalizar isso, como a própria Evo, para a gente seguir abrindo esses caminhos oficiais. Do resto todo a gente falou aqui, né, dessa responsabilidade, desse protagonismo individual de cada um de nós para inovar nas pequenas e nas grandes coisas, liderando esse caminho e se indignando, né, com aquelas coisas repetidas que só gastam a nossa energia e que não entregam valor para os clientes e para as relações com as quais a gente vivencia. Assim. Então,
Luiz, quer deixar suas palavras finais aqui para encerrarmos? Miriam, queria agradecer demais o convite de estar aqui com vocês. É um momento, eu aprendi demais hoje conversando contigo aqui. É muito legal ver a GSK, uma empresa super inovadora. Eu adoro as empresas centenárias, né? Você falou, a GSK é uma empresa mais do que centenária. Nenhuma empresa centenária existe sem ter sido inovadora. Porque ninguém vive tanto tempo assim, ninguém se torna relevante por tanto tempo sem inovar demais. Então, inspirador demais ver uma empresa sempre querendo se reinventar, olhando para a inovação como algo fundamental para criar o seu próprio futuro, né? E o futuro da humanidade. Você está falando de GSK, a gente está falando de um setor super relevante para a humanidade, né? Então, obrigado mesmo. Feliz de ver aí a audiência nos assistindo. E, poxa, parabéns pela iniciativa. Vocês são super inspiradores para nós aqui na EVO. Muito legal. Legal, pessoal. Muito obrigada. Foi um prazer poder compartilhar aqui com vocês. Reforçando, como o Luiz disse, né? O futuro se cria hoje. Se cria nessas pequenas atitudes, se cria nesse mindset, nessas atitudes de transformação. Então, fica o convite para cada um de nós seguir inovando. E, de novo, em nome da GSK, agradeço muito o tempo de vocês e esse momento de compartilhamento. E, de repente, até uma próxima. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. Valeu.